de investir em campanhas de candidatos que representem os interesses desse setor no parlamento. Eu acho que isso é legítimo. Não, eu entendi o que você tá falando, assim, mas onde eu discordo disso, e aí quando você compara com os Estados Unidos, toda vez que a gente for comparar sistemas políticos brasileiros com qualquer outro país que tá muito na nossa frente, é injusto. E aí, por que nos Estados Unidos funciona? Tipo comparar quando o país é minúsculo. Cara, não dá. E assim, porque lá exatamente. os Estados Unidos foi um país fundado por uma sociedade. A sociedade quebrou o pau, ficaram 13 anos saindo na porrada para formular uma Constituição. E aqui? Aqui não. Teve isso. Aqui foi o Estado de fora que inventou a sociedade. Então é o contrário. A gente é o contrário, é um processo inverso. E aí quando a gente falar de lobby no Brasil, é do caráter, vai muito do caráter. Então assim, quando a gente fala de lobby, é justamente você falar assim, ó, o empresário pode mandar na política, ponto. E eles vão fazer isso, porque não vai ter nenhum político de caráter, vai ter uma minoria, claro, mas não vai ter uma quantidade significativa que vai, de alguma forma, filtrar isso, vai impedir que isso aconteça. Mas tem uma coisa. Lá nos Estados Unidos acontece de forma bacana, é saudável o lobby, porque realmente você tem um sistema ali, você tem políticos que encaram se enxergam como um funcionário público. E os caras político se no Brasil fiscalizam, não é né? funcionário Eu público. não acho isso. Eu acho que Não, independente os do caras lá país, se os caras- fiscalizam. Não. Os caras... Tem essa também. Todo mundo Tem essa luta também. pelos seus interesses. Estados Unidos também. O deputado ele luta pelos seus interesses. Tudo da sua bem, base. Ele tudo não bem. Ele não é bonzinho porque ele é Não, americano. concordo, mas tem caras lá dentro que conseguem impedir isso. No Brasil não vai ter. No Brasil fala assim, cadê a minha parte? Eu acho que isso é vira-latismo. Acho que a gente tem não. condições de criar isso. Acho que a gente tem... Agora, se você também tem uma coisa. Eu se acho que você a é gente contra o ainda é lobby... moleque, Se a gente comparado não, com- não melhorar outro primeiro ponto a de qualidade do comparativo. voto e a representatividade, não tem saída. Cara, Esse vai sistema vai continuar correr nesse atrás do Tem rabo. esse negócio de comparar também o que você falou de países pequenos, né? Isso eu era estagiário ainda, conversando com um engenheiro. Falou, pô, mas o Brasil, desde sempre eu sou revoltado, né? Pô, o Brasil é uma merda, tá não sei o que lá. Em tal país, eu não lembro, que eu tinha visto uma notícia e Provavelmente tal. a Suécia. Uma Eu não sei Suécia. lá. Todo mundo só lembra a Suécia. Suécia, lá tal, é que não sei o quê. tranquilidade, Aí, né, A Suécia é aí uma referência. esse Eu engenheiro, queria um modelo esse engenheiro, sueco. ele falou assim, Igor, é injusto a gente se comparar com eles. Eu falei, por quê? Por que injusto? Ele falou assim, cara, quando eu fui pra lá, eu entrei num pubzinho lá, num barzinho, e a bolacha da onde você coloca o porta-copo, né? Tava lá, cerveja desde 1300. Cara, em 1300 os caras estavam tomando cerveja. Isso. O que a gente tava fazendo em 1300? Não existia Brasil em 1300. Pois é. Mas isso Era uma de índio, eu porra. sempre- Então, eu assim, sempre- cara, não dá pra comparar a gente com esses caras. Esses caras estão muito na nossa frente. O cara, até a Então é opinião do impossível Serrão, por isso que eu vou comparar. falar. Eu sempre vejo... Uma vez eu falei assim, cara, os Estados Unidos e o Brasil foram descobertos ali bem próximos. Ou seja, eles são o nosso irmão mais Sim, velho tem uma história parecida. que teve que começar a trabalhar porque o pai foi embora de casa. Então ele amadureceu mais rápido. Nós somos o irmão mais novo que a mamãe olhou e falou, não, seu irmão já tá trabalhando, vai você estudar. E ao invés da gente estudar, a gente ficou no fliperama. Mas eu acho que isso é muito do que o Serrão disse. É muito diferente. A gente ficou no O fliperama. processo histórico foi muito difícil. Lá foram as colônias Aqui em que os foi caras colonizado. tiveram que se virar. Aqui não. Aqui um foi- português, aqui filho foram- do colonizador, governou Aqui por foram as décadas, né? capitanias hereditárias que continuam até hoje. E tem uma que ainda não foi incorporada ao Brasil, que é a capitania do Grão-Pará. Até hoje, a Amazônia não foi incorporada ao Brasil. Parece que é outro lugar, Parece que não é é? outro lugar. A Daisy, uma vez, ela falou no Linha de Frente, que ela, acho que ela na tese dela de mestrado, se eu não me engano, ela falou que trabalhou lá em Brasília, puxou a árvore genealógica da galera que tava em Brasília. Ela falou assim, cara, tinha gente que tava desde quando isso aqui virou república. Isso. Isso Luiz é muito... Felipe. Mano, isso é muito louco, tá ligado? De você ver... Não, o Luiz Felipe não conta, porque pelo menos ele... não conta, o cara tem Orleans e Bragança. Não conta porque ele já tá mas, Na tipo linha assim, da família do real. povo, Mas falando do o Orleans povo, e né? Bragança, Povão, né? o Orleans e Bragança é muito forte, que vem da hierarquia do rei. Mas Da era um linhagem do exemplo rei. de O continuidade. Mas eu tô Senado, dizendo assim, o e o resto da Senado, galera que a o gente não sabe Senado o sobrenome? brasileiro nordestino, Tá ligado? o Senado brasileiro nordestino são aquelas famílias que mandavam no começo do século, aquelas oligarquias. Se você olhar o Supremo Tribunal Federal, a composição ali são os caras que mandam do começo do século. Isso é muito louco. Estão mano. lá. Isso é muito louco. E esses caras ocupam os espaços de poder dentro da máquina do estamento burocrático. E os, É caras, isso. e os caras como um Gilberto Kassab, como um Michel Temer, que não precisam estar eleitos. Mas assim, ele tem já o poder com eles. Sem estar eleito, sem nada. Você vê que
Esses Temer é um ótimo exemplo, que é aprenderam a chamado dominar, pra aprenderam a mediar, dominar a máquina partidária, foi isso. entendeu? Que não Os precisam estar cartórios, eleitos. como disse Lula, os cartórios. cartórios, Não, é isso aí. Eu tenho profunda admiração, assim. Vamos pegar o exemplo do Kassab, né? Eu tenho profunda admiração pelo Kassab. Porque é um cara que ele tem a consciência de que ele não tem voto. Ele não tem voto. Hoje já teve, já foi eleito federal, estadual, mas hoje ele não tem voto. E ele entendeu que o papel dele é enquanto articulador, moderador e dirigente partidário. E esse cara, ele conseguiu construir o maior partido do Senado Federal, que é o Exato. PSD, em alguns anos. É uma coisa impressionante. Foi ministro da Dilma, do Temer, hoje é secretário do Tarcísio, prefeito. é o braço direito Foi do prefeito aqui em Tarcísio. São Paulo. O Kassab é o braço direito do Tarcísio aqui em São Paulo, secretário de governo do Tarcísio. Então, quer dizer, e ao mesmo tempo, é um cara que, assim, o círculo bastante nos bastidores, é um cara que é respeitado por todo mundo, que tem palavra, que é muito gentil. Então, quer dizer, tem pessoas que elas sabem fazer política, independente de voto. Porque não é todo mundo que tem voto. A gente sabe que não é todo mundo que tem voto, né? Ó, Isso é interessante. algumas perguntas que Ô, mandaram legal. aqui, que provavelmente... Antes de ir vai lá. antes de ir pro Superchat, queria mandar um recado pro pessoal que inclusive tá mandando Superchat pro Negão. Aham. Você que tá assistindo através do canal do Negão, tira 30 segundinhos, se inscreve no canal do Feras É isso Cash, mesmo. entendeu? É uma parceria, uma collab que a gente tá fazendo aí, então já se inscreve também, se puder depois deixar um comentário aí pra gente, é muito saudável. Ajuda muito. E ativa as também quem benditas tá- notificações. É, exatamente. E Já também viu, quem tá cara? assistindo pelo Feras Cash, não deixe de se inscrever no canal do Negão, beleza? Ó, aquelas Superchat aí. perguntas que tem, eu consigo enxergar a thumbnail dessas perguntas. Ah, boa. Olha só, Serrão, o Kleber, ele bota um C no final, parece Kleberg, como se fosse um nórdico. Boa. O Kleber mandou aqui, o Kleber Lima. Serrão, de acordo com sua análise, o que impede marxistas e afins de fazerem autocrítica? É a falta de estudo concreto. Porque o próprio Karl Marx, com todos os defeitos dele, era um cara que estudava. Era um cara que compreendia que a história do homem é a história de seu trabalho. Então, vagabundo que não estuda não pode participar de nenhuma discussão política. Com ignorante, não dá para discutir. Não tem debate. Léo, Não, é aquilo que Lenin dizia, você né? já cobrou, eu já vi você cobrando linha de frente a autocrítica. Por que Não, que não? porque tem que estudar. É isso que não tem problema. O Olavo de Carvalho... Olha, eu vou citar o Olavo de Carvalho. O Olavo... Olha o exclusivo na tela aí, Olha a thumbnail com a foto do Últimos Olavo de desenvolvimentos. Carvalho. Boa. O mundo vai Caramba. acabar agora aqui, ó. Então, por isso tá caindo o calma aí, mundo, calma aí, velho. calma aí. O pessoal do Não, litoral vocês tá é- ferrado, Grandinho. Olavo de Carvalho, ele dizia uma coisa que eu concordo. E dizer que não tem problema você ser marxista. O problema é você não estudar. Se você, estudando, você chega... Fala, não, eu realmente sou marxista. Então, tudo bem, vamos discutir. Tem marxistas que eu conheço, inclusive comunistas verdadeiros, que são honestos intelectualmente, né? Que debatem, que conversam e tal. Assim como tem conservadores também, liberais também, sociais-democratas, toda uma... Enfim, não existe só também, né? O pessoal divide entre fascismo e comunismo, né? Tem uma série, né, preto no branco. O que eu acho? Eu acho que o que Lenin dizia, o esquerdismo é a doença do marxismo. As pessoas não estudam, então falta estudo. Por isso eu até falei, pô, por que o cara perguntou, o Kleber, né? Os marxistas não fazem uma autocrítica. Aí eu internamente pensei, mas que marxista? Onde tem marxista no Brasil? Não existe marxista, não existe comunista. Só lá na Universidade Federal Fluminense que eles se proclamam o centro marxista do universo. Só lá. Não, isso Não a sei gente, outro a gente outro tem que lugar. desmistificar. Não tem comunista, o Lula não é comunista, o Haddad não é comunista, Eles o são Boulos não é dinheiristas. comunista. Não, São dinheiro. não. São pragmáticos e capitalistas, dentro do sistema capitalista. Não são comunistas. Comunismo é muito são conciliadores de classes, não são revolucionários, não são trotskistas, não estudaram para isso. Então, quer dizer, eles fazem políticas de esquerda, políticas voltadas para o social, o discurso de esquerda, mas não existe comunismo, marxismo institucional no Brasil. Não existe. Ó, essa pergunta aqui é pra você, ó. Já pra você toma uma aguinha e já engata aí, ó. Nossa, aí. Rodrigo está perguntando aqui, valeu, Grandini ainda é a favor da censura na Jovem Pan? Mas eu nunca fui, meu amigo. Ele tá perdido. Era isso que eu ia falar, porque eu vi você defender exatamente o contrário. Ele tá perdido. Eu vi você defender exatamente a liberdade. Eu vi, não sei se